Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas Quem para mais um vídeo, beleza? Rapaziada, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Nicolas e aqui é o canal De Olho no Vasco, beleza? Aqui são notícias diárias sobre o Vasco. Tudo que acontece no Vasco, tô aqui para noticiar para vocês, beleza? Rapaziada, vamos sem enrolação começar esse vídeo. Por quê? Vocês estão vendo aí o patrocínio da Nike. Há um tempinho eu trouxe aqui, já faz um bom tempo, beleza? Bem ali, né, no início assim, tal. O Vasco, né, ele fechou com a Nike desde o início desse ano para ser a fornecedora de uniformes dele pro ano que vem, beleza? E aí, rapaziada, o seguinte, a Nike fechou com o Vasco por 7 anos, beleza? E a Nike trata esse patrocínio do Vasco como um patrocínio global, beleza, rapaziada? Ah, Nicolas, o que isso daí quer dizer? Quer dizer o seguinte, rapaziada. Se você for numa loja da Nike, sei lá na França, pode ter uma camisa do Vasco, entendeu? Porque a Nike trata como uma negociação global, beleza, rapaziada? Isso é muito importante, por quê? Porque mostra, rapaziada, que o nosso Vasco merece um patrocínio digno, beleza? E a Nike é uma fornecedora de uniformes muito boa no mercado, patrocinadora da seleção brasileira também, patrocinadora do Vasco, beleza? E o Vasco é um clube gigante e tinha que ter um patrocinador num nível desse. O Vasco não poderia ter um patrocinador a Umbro, essas coisas assim. O Vasco tem que ter um patrocinador digno da história do clube. Então hoje o Vasco fecha por 7 anos, beleza? Então até 2032, hoje, igual, a partir do ano que vem, se você andar no shopping, sei lá, com seus amigos, ou você vai lá e entrar numa loja da Nike, a camisa do Vasco vai estar lá, beleza? Outro ponto muito importante, rapaziada, dados do contrato. O Vasco fechou por 40 milhões anuais, beleza? Então o Vasco fechou 40 milhões de reais anualmente, beleza? Por 7 anos. Então o Vasco aí vai estar recebendo uma bolada, beleza, rapaziada? Uma coisa que é muito importante, rapaziada, ter um patrocínio digno e tal, porque o Vasco está se reestruturando, beleza? E muito importante esse patrocínio, beleza? Rapaziada, o Vasco, né, pensa em aliviar a sua folha salarial. Foi uma fala do Admar Lopes, beleza? E o Vasco vai fazer isso como, rapaziada? O seguinte, o Vasco planeja vender Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean Davi, beleza? A nossa janela de transferência já fechou, mas tem algumas que ainda não fecharam, como a janela da Arábia, janela da a janela belga, beleza? Acho que a mexicana também não fechou. Então algumas janelas ainda estão abertas, beleza? E o Vasco quer aliviar a sua folha salarial. Então Admar Lopes já separou aqui a sua folhinha de demissão, a sua folhinha de dispensa. Mas não foi ele que montou, foi Fernando Diniz. Fernando Diniz não conta com esses jogadores, né? E também os seus resultados, beleza? Lloyd Augusto chega nesse ano, um dos que está na lista, Lloyd Augusto. Ele chega esse ano, rapaziada, como um reforço, era considerado como um reforço, como para entrar no time titular. Mas coisa que não aconteceu, Lloyd Augusto pouco jogou pelo Vasco e não mostrou resultado do que era esperado. Se eu não me engano, o Lloyd Augusto não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, beleza? Uma coisa aí que deixou o Vasco muito decepcionado. Tanto ele, Maurício Lemos também pouco jogou
E Jean Davi nem se fala, né? Tá no Vasco desde o ano passado e mal joga também. Então esses 3 nomes devem estar de saída do nosso Cruz Maltino, devem estar aí procurando outro clube e o Vasco irá vendê-los, beleza? De uma forma ou outra o Vasco vai vender, porque, rapaziada, não vale mais a pena manter esses jogadores no nosso Cruz Maltino, beleza? Rapaziada, aqui, né, eu trouxe a informação que o Leandrinho poderia ser vendido, beleza? Mas o Vasco bateu o martelo e foi decidido que o Leandrinho não será vendido para nenhum clube. O Vasco pensa, né? O Admar Lopes, o Fernando Diniz, Pedrinho, eles pensam que Leandrinho pode se tornar um jogador muito mais valioso do que ele é hoje. Então o Leandrinho não deve sair do Vasco, beleza? Leandrinho permanece no nosso Cruz Maltino, beleza? Rapaziada, foi isso, beleza? Essas são as informações, não tem muitas informações hoje. Hoje é um sábado aí, sábado de feriadão aí, né? Não é um feriadão, né, rapaziada? Mas não é um feriado, né, em si, porque o feriado é no domingo, né? Mas hoje é sábado, amanhã é domingo, então não costuma ter muitas informações, beleza? Mas a partir aí, a gente tá em data FIFA também, mas quando isso daí tudo acabar, né, data FIFA e tal, e os jogos voltarem ao normal, vai ter muita mais informação, beleza? Se inscrevam aqui no canal, deixem um like, valeu? Falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!